A CPI das bets tem tudo a ver com karma. Sim, tudo a ver com karma, eu vou te explicar. Como tudo que existe no mundo e na vida, nós estamos sempre sendo influenciados por campos energéticos, tá? Então, Freud fala disso, Jung fala disso, Bert fala disso, eles vão chamar de consciente coletivo, ou inconsciente coletivo, ou campos, ou fenômenos da psique, mas está todo mundo falando da mesma coisa, que é campo energético. E quando eu entro num campo energético, eu estou sendo influenciado por esse campo e também sendo cúmplice desse campo, né? Então, quando eu vou lá e coloco pra jogar, eu estou entrando naquele campo, eu estou sofrendo aquele campo, talvez eu esteja perdendo dinheiro, talvez eu esteja abaixo, né, da linha da pobreza e eu esteja gastando meu dinheiro de alimentação, que é o que acontece aqui no país, com aquele dinheiro do jogo, mas eu também tô sendo cúmplice, eu tô doando um pouco da minha energia, né? E vai se retroalimentando. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Somos extremamente responsáveis por todos os campos aonde a gente se enfia, né? Então eu tô me metendo num campo de pornografia e eu tô achando que eu só tô indo lá pelo meu bel prazer, mas eu estou apoiando toda uma indústria que tem a ver com o pecado da luxúria e que tá envolvido com desrespeito a mulheres e muita coisa suja que tem por detrás daquela pornografia ali, né? E eu tô me metendo naqueles campos vibracionais que são os mesmos campos vibracionais dos umbraizões, né, sexuais, que a gente tem muitas psicografias sobre isso. Eu tô aqui encarnado, né, nesse campo energético material, mas que está se conectando com esse campo lá, porque a gente, na verdade, não existe matéria, né? Tudo é energia, tudo é átomo, então eu acho que a física já provou isso pra gente. Então, quando a pessoa tá entrando nesse campo, ela tá entrando no campo do vício. Ela tá entrando nesse campo, seja o jogador, seja o influenciador, né? E seja o próprio criador do campo, né? Esses grandes empresários. Essas pessoas estão todas se entrelaçando energeticamente num campo de vício, de sofrimento, de escassez, de perda. É um campo, assim, tão cagado. Mas é claro que tem a ponta mais forte e a ponta mais fraca dessa história, né? Quando a gente tá falando de uma pessoa que tem vício, essa pessoa tem uma doença. O vício, ele é reconhecido como doença pela OMS, tá, gente? Então, ele pode ser um vício em jogo, ele pode ser um vício em álcool, ele pode ser um vício em droga. Essa pessoa é doente. Então, existem pessoas que são as pontas fortes, usando as pontas fracas, que são essas pessoas que sofrem dessa doença, que é o vício, tá? Dessa compulsão, para fazer dinheiro. Então, essas pessoas estão pegando o dinheiro delas para criar uma empresa que vive através do sofrimento das famílias que estão envolvidas dentro dessas perdas que esses viciados vivem nos jogos. E esse vídeo aqui é zero comercial, porque tanto essa rede quanto outras redes estão consumindo vídeos muito mais rápidos, mas eu tive que me estender para falar sobre isso, porque se você conhece alguém que tem propensão de vício, essa pessoa pode jogar essa anatomia do vício, que é uma mesma anatomia, para qualquer tipo de vício. Então, às vezes, a pessoa ela para de fumar, mas ela continua bebendo. Ela para de beber, mas ela continua fumando. Ela para de beber e fumar, mas ela come muito doce. Ela vai jogando o vício dela para outro lugar. A anatomia do vício não foi curada. E é uma coisa muito grave, porque todo mundo que está encarnado no planeta Terra veio parar aqui porque tem muitos karmas, e aqui é um planeta de provas e expiações, então tem grande possibilidade de liberação de karma, e porque está entrelaçado na energia do vício, seja ele qual for. Mesmo que você ache que vício em trabalho é uma coisa boa, é um vício, não é uma coisa boa. Então, as empresas que criaram esses jogos, os influenciadores que ganham dinheiro às custas desses jogos, e essas pessoas estão todas entrelaçadas num mesmo campo quântico que forma um campo energético dessa perda, dessa escassez, desse sofrimento que gera para essas famílias, desses viciados. E tudo isso, gente, está gerando karma. Karma é o quê? É uma palavra em sânscrito que significa ação. Tem muito a ver com a lei da ação e reação da física, que eu fiz uma coisa, eu vou colher o resultado dessa coisa. Eu plantei maçã, eu não vou colher qualquer outra coisa, eu vou colher maçã. Então, gente, quando você escolhe conscientemente, deliberadamente, como esses influenciadores estão fazendo, como esses empresários estão fazendo, criar uma empresa, né, uma razão social, ou seja, qual é a razão de existir naquela sociedade? A razão de existir naquela sociedade, a razão social daquela empresa é fomentar vício. Então, gente, essas pessoas, elas estão criando esse karma para a vida delas, que elas não se importam tanto, porque elas estão olhando só pelo viés material, porque elas acham que
Talvez elas não tenham espírito, ou talvez essa coisa de espiritualidade não exista, eu só vejo o meu corpo, então só o meu corpo existe, mas nós somos um espírito vivendo uma realidade material. Eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que veste um corpo. É bem diferente. Sob esse viés, tudo que eu plantar aqui, eu vou colher, mesmo que não seja imediatamente aqui e agora, como você está pagando karma de outras vidas que você nem se lembra exatamente nesse momento. Mas a justiça divina, ela é implacável. Então, essas pessoas, elas vão colher os frutos desses karmas pesadíssimos de estar ganhando em cima do sofrimento de outras pessoas. E, na verdade, elas acham que elas estão ganhando. Elas acham, porque tem muito dinheiro na conta delas. Mas aí, eu não sei se vocês estão preparados para essa conversa, mas, na verdade, elas não estão ganhando nada. Elas não estão ganhando nada, porque, como todos estamos conectados, não existe eu estar ganhando em cima de quem está perdendo. Então, essas perdas dessas pessoas também reverberam em mim. E mesmo que a conta dessa pessoa seja cheia de dinheiro, a saúde dela não vai ficar boa, a vida amorosa dela não vai ficar boa, a família dela não vai gostar dela, os amigos não vão ser verdadeiros, ela vai começar a ter uma decadência em várias áreas da vida dela, mesmo que o dinheiro continue lá no banco dela, que com esse dinheiro ela não vai fazer muita coisa, porque esse dinheiro não vai trazer essa felicidade que essa pessoa tá achando que vai trazer. E olha, eu sou zero franciscana, eu acho que você tem que prosperar, você tem que ser abundante, você tem que fazer seu dinheiro, e quanto mais dinheiro você fizer, mais pessoas você vai poder ajudar. Só que essa pessoa não tá olhando sobre esse viés, ela não tá olhando sobre o viés de fazer para ajudar, eu estou fazendo de fazer para me ajudar. Então, quando eu olhei para isso, eu pensei, meu Deus, quanto karma essas influenciadoras gigantes, né, estão arrumando para a vida delas, né? Quanto karma essas empresas, né, esses CEOs, esses CFOs, essas pessoas, até a pessoa que faz o designer da Beth, mas não é trabalhador direto daquela empresa, também está assinando esse karma. Em maior ou menor escala, em algum tipo de proporção, as pessoas estão colhendo esses karmas. Se não já estão colhendo nesse momento, elas vão colher com toda certeza num futuro. Então, assim, é muito perigoso pensar que as pessoas não pensam a nível de qual campo eu tô me metendo, qual energia eu tô sendo condizente, eu tô sendo cúmplice de qual questão energética, espiritual ou até crime, né, material, aonde que eu tô colocando essa minha energia, porque isso tá reverberando em mim, isso tá criando um karma pra minha vida. E é claro que existem proporções no nível de responsabilidade, né? Abrir uma razão social, que a razão seja criar esse sofrimento, ganhar em cima da perda de outras pessoas, é muito grave. Ser um influenciador de milhões de brasileiros que escutam aquilo que eu tô falando e indicar para eles produtos que não são bons, que eu não testei, coisas que não são verdadeiras, ou então anunciar um vício na internet como se fosse uma coisa simples, claro que vai criar um karma nessa mesma proporção, né? Lembrando que campo de vício serve também para as empresas de bebida, para as empresas de cigarro, para as empresas que vendem um monte de comida merda, embalada, que causa o problema no corpo, no organismo, na saúde das pessoas, que é casadinha com a empresa farmacêutica aqui que vende depois os remédios. Essa galera toda, gente, tá dentro de um umbral que eu nem sei. Então, pra você que não tá nesse vício de Beth, graças a Deus que você nunca entre, que você entenda onde você coloca o seu campo energético e entenda que você está sendo cúmplice daquilo que você está apoiando, mesmo que silenciosamente, mesmo que em menor parte, mesmo que em menor responsabilidade, alguma proporção você tem, porque não existe você estar dentro de uma coisa e não ter nenhuma responsabilidade sobre essa coisa. Para as pessoas que são as mais responsáveis por isso, esse vídeo nunca vai chegar nelas, para elas pouco importa, porque elas têm total noção de tudo isso que eu tô falando para vocês e elas não estão se importando. E para vocês que acham que o campo do vício é uma coisa inofensiva, entendam que todo esse alvoroço que está acontecendo em relação aos jogos de bets também deveria estar acontecendo em relação a todos os outros tipos de vício, porque a anatomia de vício é a mesma, a doença é a mesma e o potencial de destruição que traz para a vida das pessoas e para suas famílias é o mesmo.